programa Edson Ferrarini, o programa da família, e nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante, prevenção às drogas. E você vai sentir muito orgulho de saber que a sua Polícia Militar, a Polícia Militar de São Paulo, faz um trabalho simplesmente fantástico de prevenção às drogas. Lá na escola onde teu filho está. E esse trabalho, ele é fantástico, porque nós sabemos que o jovem entra na droga por 3 razões. Isso eu falando como psicólogo com 45 anos de experiência tratando pessoas. Ele entra por curiosidade, desinformação e para agradar os amigos. Ele faz só por isso daí. Então, se ele entra por curiosidade e desinformação, os pais não estão acostumados a levar a informação para os filhos, não sabem o que fazer. A escola é uma falha, é uma falta da nossa escola no Brasil inteiro, preparar os professores para fazerem uma orientação. Mas você pode ter orgulho da sua Polícia Militar. Ela faz esse trabalho e faz de uma capacidade, um projeto que se chama ProERD, um projeto importado dos Estados Unidos, um projeto que veio para cá, já vai completar 25 anos, e quem vai falar com você é quem vai lá na escola, quem fala com os meninos lá é a nossa cabo Lúcia Helena. É você que vai nas escolas? Isso mesmo. Só para você saber quantas crianças ela falou, quantos anos que você faz isso? 19 anos. Imagine. E o sargento André, que vai lá na escola, falar com os meninos. Há quantos anos? Faço esse trabalho há 17 anos, cara. 17 anos. Porque a droga não é o cara encapuçado, o cara com o revólver que obriga a usar. É um amigo, não é assim, Luciana? Não, ela vem através de um amigo mesmo. Então, e o ProERD leva essa mensagem para os alunos? Sim, nós trabalhamos com a educação infantil, com a creche, trabalhamos com o 5º ano e trabalhamos também com o 7º ano. Então, a idade que vocês chegam é com que idade? Entre 5 e 6 anos nós começamos. 5, 6 anos. Que é a idade, a faixa etária da creche, né? Da escolinha de educação infantil. E depois 5º ano, que é entre 9 e 10 anos. Depois o 7º ano, né? Entre 12 e 14 anos. Então você veja que a Polícia Militar vai levar informação lá na escola. É que a Polícia Militar, ela é a maior do Brasil, equiparada às melhores do mundo. Ferrarini, as melhores do mundo? Melhores do mundo. A Polícia Militar de São Paulo. Você não anda 20 quarteirões sem que você veja uma viatura policial, um soldado de motocicleta, através da Rocan, ou de bicicleta, ou andando a pé, ou o helicóptero que vai buscar as pessoas, vai resgatar. Essa é a sua Polícia Militar. Pode se orgulhar dela. E ela faz esse trabalho de prevenção. Vamos para as escolas agora. Vamos lá na escola. Você chegou lá, como é que você fala com os alunos? O nosso trabalho inicial, a primeira aula, nós apresentamos, né? Eu me apresento como policial militar, porque eles têm muita curiosidade, e depois apresento o ProERD, né? Vou falando com eles, conversando a respeito do ProERD. Somente na segunda aula é que nós começamos a tratar sobre drogas lícitas, né? Que é o álcool e o tabaco. E é um programa que foi trazido, veio para o Brasil pelos Estados Unidos, foi criado lá, e ele só pode ser aplicado pelo policial fardado. É pelo fascínio da farda, por quanto a farda chama mais atenção. E, André, como é que você na sala de aula? Bom, eu na sala de aula eu trabalho com a criança porque, é assim, coronel, o ProERD trabalha na filosofia socioemocional. A gente trabalha a criança para o dia a dia, né? Formando valores. E aí, por exemplo, começamos, como a Lúcia acabou de comentar, apresentando o que é o ProERD para as crianças. A gente começa a trabalhar sobre consequências,
pressão dos amigos, e tudo. A gente trabalha em cima do modelo de tomada de decisão ProERD, onde as crianças aprendem situações, problema, e passa a refletir em cima daquele problema, tomando a própria decisão. Isso é fantástico o retorno deles, né? É uma forma assim que eles vão aprendendo, e na realidade eu estou formando ele para a vida, né? Eles aprendem, né, os riscos que as drogas causam e também as consequências das suas escolhas, né? Aprendem a tomar atitudes corretas. É tudo, é tudo. E daí? A família não podia fazer isso, mas é difícil para a família fazer isso, às vezes, não está preparada para fazer isso. Muitos pais têm receio, né, de tocar no assunto, por falta de conhecimento também. É um assunto tabu para as famílias. Sim. Só que você veja o número, a criminalidade como aumenta por causa das drogas. Mas é que a Polícia Militar de São Paulo, ela tem 90 mil homens, que cuida do ProERD, chega em torno de 900 homens, talvez. Somos em 716 instrutores. 716 instrutores. No estado de São Paulo. Ela tem que cuidar da criminalidade, ela tem que cuidar. Tem o Corpo de Bombeiros, tem uma série de coisas que a Polícia Militar tem que atender. O telefone 190, 40 mil vezes por dia ele toca. Então, mas esses 716 soldados, policiais, eles estão lá indo na sala de aula. Isso chama salvar vidas. O pai também podia falar um pouquinho sobre droga com o filho. Como que ele poderia falar isso aí, Lucilena? Buscando primeiro a orientação, né? Até através dos seus livros mesmos, né? Esse livro aqui, ele tem uma orientação, por exemplo, porque o pai às vezes ele compra qualquer, mas ele não tem um livro lá em casa sobre droga. Ele precisa ter orientação e ficar atento, porque normalmente os pais tomam conhecimento que o filho está usando droga 3 a 5 anos depois da primeira experiência. Daí já está afundado na droga. Mas quando ele podia ficar atento a alguns detalhes, como queda do aproveitamento escolar, tentativa de desistência dos estudos, não é, das mentiras, desaparecimento de dinheiro dentro de casa. A própria mudança de comportamento, né, da criança, né? Porque eles vêm num comportamento contínuo, tranquilo, calmo, e de repente de uma hora para outra dá uma mudança de comportamento brusca. Aí o pai começa a observar isso daí e muitas vezes o pai não quer acreditar que ele está acontecendo esse tipo de problema. É aí que eu falo, o próprio pai, se ele se transformar em amigo do seu filho, indo ver, participar da vida dele, ele acompanha a mudança de comportamento do filho tranquilamente e passa a perceber essa mudança, né? É por aí, né, Helena? É verdade, é por aí. Os pais têm que estar presentes. Infelizmente, hoje nas escolas, o que nós vemos é a ausência da família, né? A coisa mais difícil é nós encontrarmos com os pais, mesmo em reuniões, porque nós pedimos a colaboração da escola também, através da coordenação, da direção, para que a gente faça parte também das reuniões pedagógicas, né? E até a reunião de pais e mestres também. E é uma deficiência hoje a presença dos pais na escola. São 10 aulas. São 10 aulas. São 10 aulas. É 10 aulas. São 10 aulas. Eu prestigiei o ProERD, eu fui deputado estadual, criei o Dia Estadual do ProERD, fiz tudo o que eu pude fazer para prestigiar esse trabalho, porque ele é incrivelmente fantástico. É tudo que eu prego, porque se eu vejo drogados há 45 anos, e eu vejo que aquilo... Porque depois que experimentou cigarro de maconha, parece incrível. Ele vai numa sequência, que daí para chegar na cocaína é uma questão de tempo, oportunidade ou companhia. E se um dia chega o crack, aquele cachimbinho que o cara usa, aquela pedra, é incrível, porque aquilo explode no cérebro em 5 segundos, a pedra de crack. E o efeito dele dura 10 a 20 minutos. E quando termina o efeito do crack, diz o meu paciente para mim,
eu tenho uma sensação de morte, eu vou morrer, eu vou morrer. E essa sensação de morte só termina com uma nova pedra. E de novo o sujeito, de novo outra baforada ali. De novo mais 20 minutos. Depois, o desespero é tanto. Na Cracolândia, aqui em São Paulo, é o maior mercado de drogas a céu aberto do mundo. Há 22 anos existe a Cracolândia aqui em São Paulo, estão tentando acabar, mas não acabam. Então, velho, tudo aquilo começa com cigarro de maconha. E aí leva a degradação, começa a roubar. Eu vi um caso de uma moça que, para obter a pedra do crack, ela se prostituía, chega a ter 9 relações sexuais por dia em troca de pedras de crack. Isso tudo começa com aquele cigarrinho de maconha. O cara achou que não fazia mal, não é isso, Helena? É verdade. E aí, o nosso papel na escola é fazer com que a criança pense nas consequências, né, das suas escolhas. E ensine a elas a fazer a escolha, tomar a decisão correta, a fazer a escolha correta, né? Que é ficar longe das drogas. Mas se você soubesse, a aula é uma festa. A aula é uma festa, quando eles chegam é uma festa. Sem falar da formatura, que vai o boneco do Proerd, que vai tudo aquilo, tem a canção do Proerd. É toda uma festa. Canção, tem o DER, que também fica presente na formatura. Na formatura. Quer dizer, é uma festa, as crianças cantam, gritam de alegria. O Proerd, quando termina, fica colado na alma do jovem a mensagem, né? Há que se ressaltar que esse ano a gente faz 25 anos de história do Proerd aqui em São Paulo e atingiremos a marca de 10 milhões de crianças atendidas no estado. Você está entendendo isso aí? Pode bater palma para a tua polícia militar, pode bater palma para ela. Aí sentado na tua cadeira, bate palma para a polícia militar. 10 milhões de crianças que ela atingiu, que ela abordou, que ela falou. 10 milhões. Pode faltar se as secretarias de educação do Brasil não fazem o projeto de prevenção às drogas que devia ter, se as secretarias não fazem, se os governos são omissos, tudo bem. A sua Polícia Militar de São Paulo, equiparada às melhores polícias do mundo, e eu conheço muitas polícias, eu posso dizer que você pode se orgulhar dela. Aonde os níveis de corrupção são baixíssimos, o nível de trabalho é incrível dessa sua polícia, o orgulho de usar essa farda que eu usei 35 anos, o orgulho que o meu pai era soldado quando eu nasci, combatente em 32, me levava nos quartéis, eu pegava na mão do meu pai, que orgulho, aquele homem. E entrei na Academia do Barro Branco e fiquei aqui, comandei a rota, vi o crime de perto, mas a prevenção é tudo. É tudo a prevenção, né, Lucielena? É verdade. Dentro da escola, nós falamos tanto com os alunos, também com os professores, e quando temos a oportunidade na reunião de pais e mestres, nós também conversamos com os pais. Fora isso, sempre que nos pedem, nós fazemos também palestras, né, para as outras séries. Fazemos visitações nas salas dos pequenininhos, né, aqueles que a gente ainda não dá aula, e fazemos as palestras para os maiores. É isso aí. Nós vamos voltar daqui a pouco, nós vamos voltar a conversar com o Proerd. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, depois desse intervalo, porque nós temos coisas muito importantes para conversar. Voltamos já já. Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado.
drogas sempre foi uma grande preocupação minha, há 45 anos, recuperando pessoas, salvando vidas. Tudo isso eu comecei para salvar um soldado que eu comandava num batalhão da Zona Norte de São Paulo. E incrível esse soldado, porque ele começou a usar drogas de uma forma incrível. Ele não usava droga, ele bebia, era álcool. E dentro da viatura foi encontrado, o rondante me trouxe, era comandante do batalhão, a viatura com um garrafão de 5 litros de pinga e um funil. E esse garrafão cheio de pinga, e ele ia buscar pinga nas encruzilhadas da Zona Norte, porque era da Serra da Cantareira, e ele bebia aqueles 5 litros numa semana. Quer dizer, ele bebia 1 litro por semana. E eu tinha que expulsá-lo da corporação. Em vez de expulsá-lo, eu resolvi estudar o assunto. E ele já tinha 4 internações no hospital militar, já tinha delirium tremens, porque o álcool afeta a bainha de mielina do neurônio, e ele então tinha esses problemas. Mas o tempo passou e esse soldado hoje está aposentado como sargento e é meu recuperado há 45 anos. Então, ali eu comecei a estudar o problema droga. A droga, ela foi aumentando o seu uso. Eu me lembro que há uns 35, 40 anos atrás, eu estava em Nova York e fui levado ao Bronx. Fui ver os amigos meus da polícia de Nova York, me levaram para ver um grupo de pessoas que estavam usando uma droga nova. Eu falei, é uma droga nova. Ele falou, são uns caras... Aí era o surgimento do crack. O crack tem 40 anos praticamente no mundo. Ele é feito da borra da cocaína, do que não presta da cocaína, que jogava fora, agora eles fazem o crack. E ali começou, foi assim que o crack se expandiu no mundo. E hoje a droga que mais mata no mundo é o crack. Mas a droga, ela entra na pessoa de forma sorrateira, É raro o cara já começar e ficar nóia. Você sabe, eu quero contar uma coisa para você, só de passagem. O crack mata tanto, dentro dos presídios, eles não deixam entrar. Os chefões não deixam entrar, porque diz que ele perde o seu exército, ele perde os soldados. Então, dentro do presídio não entra crack, porque eles acham que ele morre. Mas tudo isso depende de uma coisa chamada prevenção. Prevenção. Fala com o teu filho antes que a droga chegue. Fala com o teu filho antes que o traficante o faça. Fala com o teu filho antes que o amiguinho o faça. Agora, para você ficar mais tranquilo, a Polícia Militar de São Paulo tem o PROERD, que é... PROERD, o que é PROERD? Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Esse programa que veio dos Estados Unidos só pode ser aplicado pelo policial fardado e a Polícia Militar de São Paulo, essa que é a melhor polícia militar do Brasil, equiparada às melhores polícias do mundo, ela faz com 700 soldados, vai de sala em sala de aula e já atendeu, nesses 25 anos do PROERD em São Paulo, já atendeu quantas pessoas? Vamos para a marca de 10 milhões de crianças atendidas esse ano. 10 milhões. Bate palma. Quando passar a viatura na tua casa, bate palma para ele. Bate palma para o soldado. Você quer mais? O telefone 190 toca 4.000 vezes por dia. É o maior plano de saúde do pobre, é o 190. Quebrou a perna lá na esquina, ele não tem plano de saúde, não tem médico, lá vai a viatura e vai levar o cara. E se tiver na estrada muito longe, vai o helicóptero, vai o Águia, vai buscá-lo e leva. Isso é a tua Polícia Militar de São Paulo, cara. Vamos falar agora do PROERD nas escolas. Nós estamos conversando exatamente com a cabo Lúcia Helena e com o sargento André Luiz. Lúcia Helena,
deve te dar uma satisfação tão grande. Você faz 19 anos que você fala com criança. Verdade. Que orgulho. Você tem filhos? Eu tenho um filho, Que idade? 19 anos. 19 anos. Que orgulho você falar com essa criançada nas escolas. Eu me orgulho e depois que eu comecei a dar aula do ProERD, eu me interessei realmente e fui fazer pedagogia também, para poder entender ainda mais desse campo. Já terminou a pedagogia? Terminei em 2007. Além de tudo, ainda é pedagoga. Olha que maravilha. Ela sabe todos os detalhes de como chegar na criança e está preparadíssima para falar sobre drogas. Sargento André, você faz isso há 17 anos. 17 anos. Logo no início, comandante, eu estava trabalhando na Zona Leste da capital e eu tive o prazer de trabalhar com crianças surdas no ProERD. Foi em meados de 2004, eu fui para a sala de aula para estar ensinando o ProERD para as crianças surdas na escola. Crianças com deficiência auditiva. Auditiva. Vocês também levam informação sobre drogas. Sobre drogas. Na realidade, com a inclusão social, a gente tem que estar preparado para estar inserindo no sistema, né? Porque eles, independente das necessidades deles, eles têm que estar aprendendo também e trabalhando a prevenção com eles. Que maravilha, não? Puxa vida. Eu orgulho da Polícia Militar porque trabalhei lá 35 anos também. Mas imagine uma organização, 716 homens e mulheres que levam nas escolas a informação e eles saem preparados para quando o amigo oferecer e insistir. Como é que vocês preparam ele para dizer não? Hoje nós trabalhamos com o currículo Caindo na Real. O Caindo na Real é esse aqui, esse é o livro. Quinto ano esse. Esse é o livro do 5º ano, a criança tem que idade? Isso mesmo, entre 9, 10, 11 anos. Eles levam esse livro, um livro para cada criança, e vai dando informações sobre respondendo à pressão. Está aqui, respondendo à pressão. Olha aqui. Sinais de tensão. Quais são os sinais de tensão? Então, aí os pais têm que observar, né, dentro de casa. Mas nós trabalhamos os sinais de tensão com eles, o friozinho na barriga, o coração disparado, né, a mão quando começa a suar. Então eles vão compreendendo que isso também é um sinal de tensão. E a pressão? Como é que é feita a pressão? A pressão vem através dos amigos, né? Porque ela não vai chegar através do inimigo, que ele não vai permitir que se aproxime, né? E é sempre através de um amigo. E aí nós temos o modelo de tomada de decisão ProERD, que são 4 passos. Ele aprende a pensar naquela situação que ele está passando, a ver os prós e contras daquela situação e tomar uma atitude. E antes de tomar atitude, ainda avaliar se essa atitude realmente é a atitude correta. Porque a pressão vem só pelos amigos, né? Não seja careta, entra nessa, pô, você vai ficar fora. Você já pensou um menino de 15 anos, uma namorada a qual ele está afim dela, ele está encantado com ela. E ela, num momento de intimidade, ela tira um cigarro de maconha do poço e fala, vou dar uma tragada, peraí. Ou o namorado, vou dar uma tragada. E daí ele fala, experimenta uma vez só. Precisa ser muito macho para dizer não quero, né? Ele acaba aprendendo a lidar com ele mesmo, né? De fazer aquilo que ele acha que é certo, não fazer aquilo porque o amigo está dizendo que é para fazer. E até essa questão da pressão é interessante nessa aula aí, porque a gente vem trabalhando vários tipos de pressão que existe. Porque além da pressão dos amigos, ele tem a pressão familiar, tem a pressão da mídia, né? Da televisão, de tudo que ele vê, né? Pela televisão, e a pressão pessoal, a pressão que ele faz sobre ele mesmo. Então ele aprendendo esses 4 tipos de pressão que existe para que ele faça aquilo que ele não quer naquele momento, já é uma forma de estar formando habilidades para que ele aprenda a fazer aquilo que ele acha que é certo. Porque a decisão, acima de tudo, é dele. É isso que é o mais importante. E esse livro aqui, para que ano é?
Para o 7º ano. Que Esse idade? É o caderninho de lição de casa, 13 anos. Aqui já é o de 13 anos, já é a idade em que ele já está começando a se autoafirmar, já começa a ser meio dono da verdade, ele já sabe questões para reflexão. Então tem aqui as questões para reflexão, algumas dessas ofertas seriam mais difíceis para você resistir, por quê? E faz algumas e depois é trabalhada na sala de aula, isso tudo. Isso, nós colocamos algumas situações, problemas, para eles sentirem na pele mesmo. Caso alguém venha, ele já tem como dizer não, ele já vai saber a maneira de se afastar. Esse aqui é para que idade? Também é para o 7º ano. Que idade? Esse é o livro que nós trabalhamos dentro da sala de aula, 13 anos, e esse é o caderno de lição de casa, que ele leva para fazer a lição de casa. Olha aí, você... porque o assunto é complicado para o pai falar. Eu estava conversando com o sargento André e estava dizendo para ele que como é difícil para mim falar sobre gravidez para minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. É difícil você falar sobre gravidez. Com certeza. Eu não sei falar. É verdade. Quanto mais próximo você estiver do seu filho e fazendo parte da vida dele mesmo, né? Procurando saber quem são os amigos, os locais que ele está frequentando, né? Quanto mais próximo você tiver, mais fácil identificar e também afastar. E a mãe também tem que fazer... A mãe também tem esse papel, com certeza. Tem esse papel, né? E como é que você falava com o surdo, com a pessoa com deficiência auditiva? O início do trabalho na escola, tinha o professor intérprete, que me ajudava muito, e ao final de todas as aulas eu ficava na escola aprendendo a linguagem de Libras, para poder falar com as crianças. E foi muito gratificante na época, eu aprendi muito, né? Porque o surdo ele é muito objetivo naquilo que ele está aprendendo, né? Então a própria linguagem de Libras, ela fala muito rápido. Eu só tenho que, como em nome de todos os pais que estão nos ouvindo, Lucelena, parabéns para você, você é uma heroína. Eu agradeço. Nossa Senhora, Sargento André, você é um herói, cara. Muito obrigado pela Se eu, como deputado, quando eu fui deputado, eu pude homenagear o PROERD de todas as formas e incentivar o PROERD, e lá tem pessoas maravilhosas, como a Capitão Regina, né, que está lá há muitos anos também, tem os oficiais que estão lá no PROERD, e que, agora, esses estão na ponta da linha, lá falando com o menino, com a menina lá na sala de aula. Mas deve ser tão gostoso eles quererem te abraçar, te cumprimentar. Gratificante. Gratificante, né? Eles realmente prestam atenção e acompanham, né? E aí também acabam perdendo medo, né? Porque muitos pais, infelizmente, fazem errado, né? Fala, olha, fez alguma coisa errada, cuidado, eu vou chamar a polícia vai te pegar, né? E aí a criança, às vezes, acaba ficando com medo da polícia. E dentro da sala de aula, ela perde esse medo e vê que a polícia é amiga. É o programa Edson Ferrarini, trazendo um conjunto de informações. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.